Muito bem, pessoal, voltando aqui então agora, nosso próximo tema, conduta culposa, conduta dolosa. Primeiramente eu vou ver com vocês, naquela sistemática de fato típico, nós estamos vendo o fato típico, antijurídico e culpável, e eu quero agora aproximar vocês do fato típico, mostrando que a conduta pode ser uma conduta dolosa e uma conduta culposa. Dentro do aspecto fato típico, nós temos então agora a conduta dolosa. Vamos lá então? Entrando no nosso tema, conduta dentro de fato típico. Conduta dolosa. Muito bem, professor. Conduta dolosa ela é composta de quê? De dois elementos. O elemento cognitivo e o elemento volitivo. O elemento cognitivo é o conhecimento. E o elemento volitivo é a vontade. Então, pessoal, o elemento conhecimento e o elemento vontade, eles são indispensáveis para você falar em dolo. O conhecimento diz respeito a conhecer toda a circunstância legal e a circunstância fática. Ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que saber o que está ali sendo vedado pela lei. Ele tem que conhecer o aspecto fático e o aspecto legal. O elemento da vontade, ele tem que ter o querer. Ou assumir o risco. Querer é o chamado dolo direto, assumir o risco, o chamado dolo eventual. Então nós temos aí o querer, dolo direto, o assumir o risco, dolo eventual. Esses dois elementos são tranquilos, todo crime doloso tem que ter ambos, elementos cumulativos. O que confunde e o que cai na prova não é isso, são as espécies de dolo. Espécies de dolo. Isso aqui é importante. Como assim, professor? O que são essas tais espécies de dolo? O dolo pode ser de que natureza? O dolo pode ser classificado como? Então vamos lá. Primeiro, nós temos o chamado dolo direto. Professor, o que é o dolo direto? O dolo direto é quando o agente, ele quer o resultado. Mas esse dolo direto, querer o resultado, ele quer um resultado, atenção, específico. Ele quer o resultado específico. Como assim, professor? Dolo direto. Eu pego, dou um tiro na cabeça de alguém, eu quero matar. Eu pego, subtraio, quero roubar. Eu pego, estupro, quero estuprar. Esse é o dolo direto. Tem um resultado específico que eu almejo. Por que eu estou falando isso, pessoal? Dolo direto, resultado específico. Porque a doutrina começou a trabalhar hoje o dolo direto, quando tem um resultado específico,
E o dolo direto, quando tem um efeito colateral de um resultado específico. E quando você tem um efeito colateral de um resultado específico, você tem o que se chama de dolo direto de segundo grau. Então, por isso eu estou colocando aqui esse resultado específico, para vocês verem essa questão do dolo direto, esse dolo direto aqui, poder ser também chamado de dolo aqui de primeiro grau e dolo de segundo grau. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Isso aqui tem caído atenção em provas. Anota, porque isso aqui é dica. Pessoal, por isso que o professor, a gente tem que chegar aqui para vocês, não é só ficar falando, tá, dolo direto, não. Tem que chegar e falar assim, isso cai, gente, cai mesmo, porque a gente está lecionando, eu particularmente, há 15 anos, e eu vejo 15 anos questões de concurso público, a gente sabe que cai. O dolo direto, natural, tranquilo lá, não vai cair. Agora, o dolo direto de primeiro grau e segundo grau, você fica meio sem saber. Fala, o que é isso? Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, é isso que vem caindo nas provas. Então, quando eu tiver dado esse macete aqui, provas, anote. Porque você tem aqui, olha só agora, eu quero que vocês vejam, o dolo direto de primeiro grau. Vocês querem passar no concurso, não é? Vocês querem passar, então tem que dar um macete. É o que cai, é isso. Ah, pessoal, eu quero aprofundar, eu quero ler, não sei o que. Calma. Tudo tem seu momento, gente. Não dá tempo de você aprofundar em tudo, fazer um tratado de penal, fazer um tratado administrativo, fazer um mestrado, não sei o que. Não adianta. Você vai ter muito tempo para ler matérias aprofundadas, vai passar bem nessas matérias, mas toma bomba em civil, toma bomba em constitucional, toma bomba não sei o que. No concurso público, estudo mediano em tudo. Mediano em tudo. Eu, particularmente, quando eu passei, é que eu terminei meu mestrado. Aí eu aprofundei em direito penal. Mas vocês querem o quê? Ser aprovado, não é isso? Sim. Então vamos pegar os macetes. Isso cai, fica atento. Aquilo que não cai, a gente só toca, mostra, tal. Qualquer dúvida você me fala. Qualquer dúvida você me manda mensagem. Eu tenho que passar a experiência daquilo que cai. Você quer ser aprovado. E eu fui aprovado e tomei muita bomba já. Então eu sei como é que é isso. Tomei 8 bombas antes de passar no primeiro concurso. 3 anos de bomba antes de passar para promotor. Então a gente sabe o que cai. Então você tem que ficar atento com isso aqui. Isso cai. Olha lá. Dolo direto de primeiro grau é o que, professor? O dolo direto de primeiro grau é o chamado, aqui, resultado específico. Quando, por exemplo, eu quero matar uma pessoa, estão falando aí muito em teoria da conspiração, que colocaram uma bomba lá, enfim, mataram lá o ministro Teori Zavascki. Eu nem acredito muito nisso, não. Eu acho que o Brasil não está aí nessa ideia de fazer sabotagem, a gente não tem tradição nisso. Então, eu acho que ali foi uma tragédia mesmo, um acidente, infelizmente. Pois bem, mas no caso de uma bomba ser colocada no avião para alguém morrer, esse não é um resultado específico? Não é o dolo direto de primeiro grau? Sim. Não é, por exemplo, matar, vamos colocar aqui, o A, né? A presidente, já é o, né? Mas eu coloquei A, vai A mesmo. Presidente. Matar a presidente. Bom, esse é o resultado específico. Esse é o dolo direto de primeiro grau. Só que a doutrina tem perguntado, tem questionado em prova, o que vai acontecer com essa bomba? Vai ensejar o dolo direto de segundo grau. O dolo direto de segundo grau são os efeitos
colaterais necessários do dolo direto de primeiro grau. Efeitos do que, professor? Vamos colocar aqui de vermelho para fixar na hora da sua prova. Efeitos colaterais necessários. Por exemplo, ao colocar aquela bomba no avião, o que vai acontecer com as demais pessoas? Vai o quê? A tripulação morrerá, né? Então, olha lá. Você tem uma situação em que, além de matar a presidente, que é quem você queria, vai matar ministro, vai matar quem mais estiver com ela, vai matar comissário de bordo, vai matar piloto. Então, o dolo direto de segundo grau são os efeitos necessários do dolo direto de primeiro grau, desse resultado específico. Muito comum acontecer esse dolo direto de segundo grau em ataques terroristas. Vamos se guardar. Em ataques terroristas. Tranquilo? Comum. Pois bem. Dolo direto, primeiro e segundo grau. Tem o de número 2. Por que eu expliquei o de segundo grau? Porque muita gente confunde o dolo agora eventual Muita gente confunde o dolo eventual com o dolo direto de segundo grau. O dolo eventual, pessoal, é quando o agente ele assume o risco. Olha só, risco é diferente de algo que é necessário. Uma coisa é você ter o efeito colateral necessário do dolo direto de segundo grau, que é o resultado específico de matar a presidente, explodir a bomba, vai gerar o dolo direto de segundo grau. O dolo eventual é diferente porque ele assume o risco do resultado. Mas o resultado pode não acontecer. O resultado aqui, pessoal, ele pode não acontecer. Quando uma pessoa vai até um cinema, nos Estados Unidos, cinema, pega uma metralhadora no cinema, dá uma rajada com essa metralhadora no escuro, ele pode matar, ele pode ferir, ele pode não acertar. Quando ele mata, isso é um dolo eventual. Com esta rajada, com esse tiro, ele está assumindo o risco de produzir o resultado, mas não necessariamente vai produzir. Essa diferença, olha lá, do dolo direto de segundo grau, que ele necessariamente vai causar o resultado. No dolo direto de segundo grau, o efeito colateral, ele é necessário, vai acontecer. Não acontece de alguém sobreviver a uma bomba no avião, isso é inevitável que todo mundo morra. Então isso aí é o dolo direto de segundo grau. Enquanto que o dolo eventual, assumir o risco do resultado. Pode ou não acontecer. Tranquilo? Não confunda, tá caindo em prova. Dolo direto de segundo grau. Não confunda com dolo eventual, que pode ou não acontecer o resultado. Então, lá no quadro, dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Ok. 3. Temos também o chamado aqui dolo genérico. Professor, dolo genérico não é possível. Dolo genérico é aquele dolo que nós temos aí na farmácia, remédio genérico e o remédio o original? Não, lógico que não. Dolo genérico, vamos lá, é o dolo previsto em todo tipo
penal. É o dolo previsto em todo tipo penal. Ué, professor, então quer dizer que todo tipo penal é doloso? Isso mesmo. Todo tipo penal é doloso. A exceção é a culpa. Olha que interessante. O crime culposo é que você tem que ter previsão legal. O crime culposo é que você tem que ter lá, por exemplo, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Pode punir. Mas você não tem um aborto culposo. Então, não há aborto culposo. O aborto culposo não existe. Por que o aborto culposo não existe? Porque não tem previsão legal. Não está escrito lá, se o aborto é culposo, pena de tanto a tanto. Não tem. Agora, o homicídio tem. Se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. Então, a exceção é a culpa. Agora, o dolo é genérico. Todo tipo penal é doloso. Não precisa me falar assim, homicídio doloso, pena, homicídio culposo. Não. Tem que falar homicídio. Dolo é genérico, está previsto ali. Crime culposo. Aí tem que vir parágrafo 3º do 121, parágrafo 6º do 129. Aí tem que ter previsão legal para falar no crime culposo. Bom, genérico. Não confundir o dolo genérico com o dolo geral. Ah, professor, é muita coisa, né? Dolo genérico, dolo geral, o que é isso? Pois é, o dolo geral, gente, cuidado. O dolo geral é aquele dolo em que a pessoa, atenção aqui comigo, em que a pessoa tem um propósito único. O dolo de matar. Qual que é o dolo geral quando alguém pega e enforca uma pessoa e faz com que ela morra enforcada? Matar. O dolo geral é o dolo voltado por um propósito final, um propósito único. Só que no dolo geral, em que há essa ideia única de matar, acontece o fenômeno que vocês têm que saber, cai na prova, que é o fenômeno da aberratio causa. Como é que é, professor? Acontece o fenômeno da aberratio causa. A aberratio causa acontece aqui uma situação de erro no nexo causal. Acontece um erro no nexo causal. Só para vocês se situarem, vem aqui comigo. Quando alguém quer matar uma pessoa enforcada, ela pega a corda, põe lá no pescoço, põe a pessoa de pendurada no teto, põe um banquinho debaixo e fala, vou matar enforcada. Isso é meio cruel, inclusive. Matar mediante enforcamento é homicídio qualificado. É um crime que a pena será de 12 a 30. É uma qualificadora. Muito bem. Aí eu vou, querendo matar ele, dolo geral, de matar. Eu uso essa qualificadora, enforcamento, ele vai sofrer, vai morrer. Banquinho tirado. A pessoa cede lá, fecha o olho. Eu pensando, imaginando, ele morreu. Ele está ali morto. Penso que está morto. Olha o que vai acontecer, uma aberratio causa. O nexo causal vai ser desvirtuado. O que eu achei que eu tinha feito, que é matado mediante enforcamento, eu não fiz. Aí eu vou, tiro a pessoa da corda, coloco ela dentro de um saco para esconder o cadáver, coloco dentro de um saco e desovo no rio. Essa pessoa acorda no meio do rio, num saco fechado.
E começa a se debater, água entrando, ela morre afogada. Matei, não matei? Matei. Mas matei mediante enforcamento? Não. Matei mediante o quê? Afogamento. Matar mediante afogamento é crime? Sim, qualificado inclusive. Mas aí a pergunta é, eu vou responder por homicídio? Sem dúvida que vai, homicídio você vai. Mas, olha só, aconteceu um erro no nexo causal, não aconteceu? Aconteceu. Eu queria matar como? Queria matar com asfixia. Mas aconteceu o quê? Afogamento. O que eu queria aconteceu? Que é asfixia? Não. O que aconteceu? Eu queria? Não. Concorda que aqui falta elemento cognitivo para eu responder para o afogamento? Sim. Eu não conhecia. Ora, professor, lá atrás você falou com a gente que na conduta dolosa tem que ter o elemento cognitivo mais o elemento volitivo. O dolo geral, inclusive, ele trabalha essa ideia de elemento cognitivo e volitivo. Ora, se não tem o elemento cognitivo, eu não tenho conduta dolosa. Se não tem volitivo, eu também não tenho. No caso em tela, não tinha o elemento cognitivo, no afogamento, então eu não posso responder por afogamento. Ué, não conhecia. Eu ensaquei ele, achei que ele estava morto. E ele estava vivo. Eu acabei matando ele afogado. Isso também é qualificadora. Mas eu não conhecia. Então, olha só. O que eu não conhecia, que é o afogamento, aconteceu. Mas eu não posso responder porque não tem o elemento cognitivo. E o que eu conhecia e tinha vontade, que é o enforcamento, não aconteceu. Porque ele não morreu enforcado. E aí vou responder por tentativa de homicídio qualificado? Não, ele morreu. Eu vou responder por homicídio qualificado por afogamento? Não, porque não tem o elemento cognitivo. Então sobrou para ele responder por qual crime? Por crime de homicídio simples. Simples. Ele não vai responder por homicídio qualificado. Porque o que aconteceu, o afogamento, eu não conhecia. Não tem um elemento cognitivo. E o que eu queria não aconteceu, que era o enforcamento. Então, por homicídio qualificado, não é possível ele responder. Ele tem que responder pelo crime de homicídio simples. Esse é o dolo geral. O dolo voltado por um propósito único, de matar. Ok? Mas não precisa de ter aqui a qualificadora, porque ele não sabia, ele não vai responder. Vai ser um homicídio simples. Acontece um erro no nexo causal. É uma aberração na causa. Tranquilo, gente? Dolo geral. Cheio de detalhe aí para o tal famoso dolo geral. Por fim, 5. Dolo natural. Ué, professor, dolo genérico é o dolo da farmácia lá, né? Não. Ah, mas pelo menos o dolo natural eu vou acertar. O dolo natural é quando o cara, ele então, no dolo natural, ele não come carne vermelha. Também não. Light, também não. Pô, isso que é o dolo natural, professor. O dolo natural é o desprovido de elemento normativo. É o desprovido de elemento normativo. Isso é o dolo, então,
natural. Pois bem, vamos lá. Fato típico, antijurídico, culpabilidade. Só para vocês entenderem que o nosso dolo hoje é o dolo natural. Esse é o dolo adotado no Brasil. Por que que este é o dolo adotado no Brasil? Só para vocês compreenderem esta sistemática. Este é o dolo adotado no Brasil. Por quê? Hoje, quando você fala em fato típico, você fala em conduta, não é? Tanto é que eu estou vendo conduta dolosa. A conduta hoje pode ter culpa ou pode ter dolo. Esses elementos aqui, eles são elementos hoje subjetivos. São elementos intencionais. A culpa é um elemento intencional, nós vamos ver. É a vontade de não cumprir o cuidado devido. É um elemento intencional. O dolo é a vontade de fazer um crime. Então, elementos subjetivos. Pessoal, isso nem sempre foi assim. Quando você tinha, nós vamos ver mais à frente, a chamada escola clássica, a escola clássica, ela inseria dolo e culpa na culpabilidade. E essa escola clássica, assim como também a neoclássica, as duas, a neoclássica chamada de neocantista, ela também previa dolo e culpa na culpabilidade. E esse dolo previsto na culpabilidade era chamado por essas escolas de dolo normativo. Porque a culpabilidade é, por natureza, o elemento normativo. A doutrina chama a culpabilidade, hoje inclusive, de culpabilidade normativa pura. Temos a teoria psicológica da culpabilidade, a psicológica normativa e a normativa pura. Hoje a culpabilidade é puramente normativa, porque tudo de culpabilidade está na lei, por isso normativo. Quando você fala em imputabilidade, está na lei. São os artigos 26, 27 e 28. Quando você fala em erro de proibição, está na lei, artigo 21. Quando você fala em coação moral, está no artigo 22. Então é tudo normativo, porque está tudo na lei. E a época da escola neoclássica e neocantista, por o dolo estar na culpabilidade, ele era chamado de elemento normativo, porque a culpabilidade é normativa. Só que hoje não é assim, ela é desprovido. Hoje, nós adotamos o dolo natural, que é aquele desprovido de elemento normativo e que está na conduta. Elemento puramente subjetivo. Aqui, hoje, nós temos o finalismo. A teoria finalista adota o chamado dolo natural. Essa é a teoria dos dias de hoje. Dolo natural, teoria finalista. Tá aí no quadro, então, o porquê de dolo natural. Bacana, pessoal? Então, não é o dolo light, que não come carne vermelha, etc. Não, é o dolo do finalismo. Bacana, pessoal? Dolo do finalismo. Guarda isso aí, já voltamos.